podcast da Alesp de hoje, nós temos uma presença especial do secretário estadual da Saúde do Estado de São Paulo, doutor Eleusis Paiva. Doutor Eleusis, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Eu que sou assíduo, já frequentador não, ou telespectador seu, e fico acompanhando as suas entrevistas, e eu tenho a oportunidade de conhecer a Renata aí há um longo tempo. Algumas décadas. Algumas décadas, é verdade, Renata. Doutor Eleusis Paiva, ele foi presidente da Associação Paulista de Medicina, da Associação Médica Brasileira, depois por 3 mandatos esteve em Brasília como deputado federal e o ano passado, então, foi escolhido e tomou posse para ser secretário da Saúde. Lá atrás, quando eu o conheci, o senhor sempre pleiteou muito pela qualidade do atendimento médico e principalmente da remuneração aos médicos. Passaram-se aproximadamente 30 anos. Hoje o senhor mudou de lado da bancada. Como é que o senhor encontrou hoje essa situação e aqui no maior estado do país? Olha, Renata, não muda nada. Eu acho que os princípios que a gente tem, independente do cargo que você ocupe, você mantém sempre os seus mesmos princípios. Tem hoje uma preocupação muito grande como gestor. Estamos conversando agora há pouco, para quem está nos assistindo, olha a dificuldade que nós estamos vivendo no país. O país hoje tem o maior sistema formador de médico do mundo, né? Nós formamos aqui mais médicos que forma a China, nós formamos mais médicos que forma os Estados Unidos, do que forma a Índia, que tem populações muito maiores que a gente. E o que acontece? Esses médicos estão sendo formados por diversas faculdades que foram abertas. Me parece que tem mais 50, 60 escolas para serem abertas daqui até o final do ano. E o número de residências médicas, que faz ali, delapida o conhecimento do paciente, principalmente em algumas especialidades. O que acontece? Esse número não aumentou. Então os médicos recém-formados estão indo para o mercado de trabalho e indo principalmente para as urgências e emergências. No mundo inteiro, dentro da urgência e emergência, nós temos os profissionais mais qualificados, até porque a tomada de decisão tem que ser imediata. Aqui no nosso país, infelizmente, nós temos os médicos nem sempre os melhores qualificados. Fora isso, nós estamos enxergando no sistema público, principalmente quando nós vamos para a atenção básica, para as unidades básicas de saúde, para o postinho, resolutividade muito baixa. O sistema foi montado para ter uma resolutividade acima de 80%. Aqui, no nosso país, a resolutividade está beirando aí a casa de 25%, 30% de resolutividade. Devido à qualidade do profissional? Com certeza, esse é um dos fatores aí primordiais. E o que está acontecendo é que muitos dos casos que poderiam ser resolvidos na atenção primária de saúde, eles acabam indo para a atenção de especialidade e aí nós começamos a colapsar o sistema, né? Estamos entrando aqui no estado de São Paulo com uma proposta nova. O governador Tarcísio de Freitas fez o lançamento do maior programa de saúde digital do sistema público do nosso país, com a inauguração de um hub, com a inauguração de um centro de inovação tecnológica, e já começamos a fazer teleatendimento na atenção primária. Quando eu falei para você 30% de regularidade, com teleatendimento que nós estamos fazendo, utilizando essa metodologia, nós fomos já para 82% de resolutividade. Devido à experiência desse profissional qualificado, mesmo à distância, ele consegue atender e detectar um problema em um paciente. Perfeitamente. E, a partir de agora, o que nós estamos fazendo nesse centro de inovação? Esse centro de inovação ele vem para pegar as experiências, modular, adequar, para depois o conhecimento ser espalhado em toda a rede. Conhecimento ser democratizado, criando protocolos de atendimento, condutas, para que a gente possa replicar isso na rede, possa melhorar a nossa qualidade e possa melhorar o nosso atendimento. E eu acredito que temos mais eficiência no gasto público também. Ainda em relação a essa questão da saúde digital, secretário Eleusis, esta semana o secretário da Administração Penitenciária, Marcelo Springer, esteve aqui participando de programas na Rede Alesp e ele elogiou bastante esse sistema do teleatendimento, onde os presos não precisam ser, os detentes não precisam ser removidos das penitenciárias e tem a maior parte dos problemas solucionados. Quando nós vamos entrar agora no tema, Renato, saúde digital, você que está nos assistindo, nós estamos priorizando aqui no estado de São Paulo 4 teleatendimentos.
nesse nosso centro de inovação, fazendo o teste de 4 teleatendimentos. Primeiro que nós falamos de atenção primária de saúde, unidade básica de saúde. Atendimento à distância, fomos para 82% de resolutividade, saímos de 30% para 82%, modelo exitoso. Tem um outro modelo que nós chamamos de TeleSAP, que é o teleatendimento às pessoas privadas de liberdade. Fazer o teleatendimento nas unidades prisionais. Começamos com 26 unidades prisionais, estamos ampliando agora, nos próximos meses, para mais 26 unidades prisionais. Já fizemos mais de 1.600 teleatendimentos. Resolutividade 84,8%. O que significa? Que 85% das pessoas privadas de liberdade que precisavam de um atendimento médico e usaram a telesaúde, elas tiveram seus problemas resolvidos sem precisar de sair da unidade prisional, sem precisar todo aquele aparato que a gente precisa para tirar uma pessoa para poder ir até um local de atendimento. Então, esse segundo modelo. O terceiro, Renata, esse me empolga muito, tele-UTI. Teleatendimento nas unidades de terapia intensiva. Nós estamos linkando unidades de diversos hospitais, unidades de terapia intensiva, com um sistema também de terapia intensiva, no primeiro momento do Complexo Hospital das Clínicas, passando visita nos pacientes, criando protocolos, criando modelos de atendimento. Com isso, nós conseguimos reduzir o tempo de permanência das pessoas na UTI em 25%. E principalmente de infecções, né, hospitalares. Sim. Ao você retirar 25%, é como se a gente tivesse diminuído o tempo de permanência a 25%, é como se a gente tivesse criado 25% a mais de leite. E o mais impactante, reduzindo em até 20% a mortalidade. Então, mostrando a qualidade e a eficiência desse modelo. E por último, uma novidade que vem para o Brasil inteiro, o nosso AMES mais digital. O que é o AME mais digital? É o AME que você já está acostumado aí, que tem as especialidades. Que tem as especialidades, normalmente o AME de 17 a 21 especialidades, que tem o atendimento presencial, todo mundo está acostumado ao atendimento especial. Nós estamos levando para lá também esse teleatendimento à distância. Com que finalidade? 2. Primeiro, vamos utilizar esse teleatendimento nas especialidades onde a demanda é muito grande e tem fila. Então, poder ter um profissional à distância, tentando diminuir essas filas. E um outro, que é tão ou mais importante, é que alguns exames que nós temos, em regiões mais distantes, nós temos dificuldade de fixar um médico de algumas especialidades. Então, nesse caso, também nós vamos fazer teleatendimento. Já podemos até citar uma cidade aqui do interior, nós estamos com dificuldade de fixar um neuropediatra. Sim. Não tínhamos neuropediatra ali na região. O que nós estamos fazendo? Teleatendimento, todas as pessoas que estavam precisando de uma consulta, já foram atendidas. Com essa questão da saúde digital, o senhor, dentro do governo, espera reduzir a questão da disparidade econômica, porque nós temos Ribeirão Preto, que é um grau de excelência, São José do Rio Preto também, onde inclusive o senhor foi professor da FAMERP, a universidade pública lá e vice-prefeito, mas também a gente tem o outro lado, no Vale do Ribeira, a cidade de Registro, que é uma região paupérrima nessa área também da saúde. Com a saúde digital, vocês pretendem tentar equalizar isso, equacionar, para que essas pessoas dessas regiões mais pobres sejam melhor atendidas? O que é importante, Renata? Primeiro, só falar uma coisa para você. Eu tinha feito uma promessa. Quando eu saí, você me conhecia, saía da Associação Médica Brasileira e pleiteava, disputar uma vaga na Câmara Federal, procurei o professor Adílio Jatene, pessoa que eu sempre tive um profundo respeito, uma grande estima, admiração. E ele falou, olha, eu vou te ajudar, mas você vai me prometer que você nunca vai largar a medicina nem a docência. Então, nunca larguei. Até hoje, agora estou temporariamente como secretário, afastado, mas nunca larguei a docência. Você é um grande especialista na área de medicina nuclear. E continuo na ativa, mas para você que está em casa, para entender isso que a Renata falou, que é extremamente importante. A Renata conhece muito do assunto da área de saúde. Quando nós assumimos, procurei o governador Tarcísio, que, por sinal, tem sido extremamente fácil falar com o governador Tarcísio, que para minha surpresa, eu tinha conhecido o governador como uma pessoa da área de infraestrutura, ministro aí elogiado por todos, mas não sabia a vocação que ele tinha para a área de saúde.
né? Só para ter uma ideia, só esse ano apoiou mais 5 bilhões a mais em investimento na saúde para estar melhorando o atendimento. Então, a pessoa focada em saúde. Preocupação nossa com o governador Tarcísio, ele sempre me chamava para discutir isso, era o quê? Como é que nós vamos tirar? O estado de São Paulo estava colapsado, exatamente o que você falou, colapsado. Por quê? Saímos do momento de pandemia, as pessoas que tinham algumas doenças, elas acabaram durante o período pandêmico não tratando, essas patologias foram agravando, agudizava, e as pessoas, para poder entrar no sistema, não entrava pela atenção básica, entrava direto pela urgência e emergência. E olha que ele entra pela urgência e emergência, as filas que a gente tem, né, de normais, de eletivas, por exemplo, de cirurgia, elas não conseguem andar, porque toda a cirurgia acaba entrando pela urgência e emergência. Então nós temos que acabar com isso. Para fazer isso, nós temos que conhecer melhor o Estado, exatamente o que você está falando, nós temos que conhecer melhor o Estado. E nós temos noção clara que o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, ele é extremamente heterogêneo. Exatamente o que você falou, você citou duas regiões que em qualquer pesquisa que a gente vê, a gente fala Califórnia brasileira. Onde é que está a Califórnia brasileira? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E nós temos outras regiões no estado que envergonha qualquer paulista, o governador está aqui, sempre fala isso. Ali vai ter investimento nosso, no nosso governo. Por exemplo, a região do Vale, da Ribeira, né? Onde nós temos IDH extremamente baixo. Então, esse é o compromisso do governo do estado, tentar diminuir essas desigualdades. Para fazer isso, nós entramos com um modelo chamado regionalização de saúde. Dividimos o estado de São Paulo em regiões, regiões de assistência à saúde, que são as nossas RAS, e fizemos oficinas de trabalho em cada uma dessas regiões para conhecer a região. Por quê? Não dá para ter uma política de saúde uniforme, porque a política de saúde que eu faço para Ribeirão Preto, ela não pode ser a mesma, por exemplo, da região de Registro, que não é a mesma, por exemplo, da região do Vale. Do Paraíba. Então, qual que era a ideia? É criar políticas de saúde para cada região do estado de acordo com as necessidades. Junto com isso, aí surgiu um outro fato que nós descobrimos, Renata. Qual foi o outro fato? Quando nós começamos a ver isso, nós vimos que as filantrópicas no interior do estado, elas são responsáveis por 80% do atendimento. Todas elas com extrema dificuldade. Por quê? Porque a tabela SUS, que é uma tabela paga pelo governo federal aos hospitais, aos municípios, alguns procedimentos têm 20 anos que não tinham reajuste. O governador Tarcísio assumiu, primeiro governador da federação, assumiu um compromisso, falou não, vamos atualizar. E aí nós criamos a tabela SUS paulista. E o que é isso? É uma tabela que faz um up, a mais no valor dos procedimentos. Que valoriza o procedimento, que foi feito pela FIP, pela Fundação de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo. Então, os procedimentos aumentaram de 50% até 400%, estamos falando de 5 vezes mais. O que acontece? As filantrópicas começaram a atender mais. Nós começamos a atender, as filas começaram a andar. No ano passado, nós saímos de uma média de cirurgias eletivas, o estado de São Paulo fazia um número grande, 750 mil, 800 mil cirurgias eletivas por ano. No ano passado, com o regime de mutirões que nós criamos, nós fomos para, sabe quanto? Mais de 1 milhão de cirurgias. Aumentamos de 25% a 30% a oferta. Esse ano, com a tabela SUS paulista, devemos estar chegando aí praticamente a 1 milhão e 200. Se a gente pegar em relação ao que era, o estado de São Paulo está aumentando em 50% a oferta de serviço público no estado. Não tem nenhum estado da federação que está com uma pujança dessa, e o que nós estamos vendo? Quanto mais a gente aumenta, maior a demanda, porque agora temos infiltração de outros estados, que as pessoas não conseguem resolver o problema, acabam deslocando para São Paulo. No ano de 2022, eu fui com o governador Tarcísio de Freitas, a ministra da Saúde, colocar para ela que, pelo regime de mutirões, pela ampliação que nós fizemos de 25% a 30%, que tem o número de cirurgias. O estado de São Paulo tinha tirado de verba do Tesouro do Estado 1 bilhão e 200 para cobrir. Esse ano, até agora, do Tesouro do Estado, nós tiramos mais de 1 bilhão e 900, praticamente 2 bilhões. E o que acontece? Nós não estamos recebendo essa contrapartida federal. Então, esse está sendo o compromisso do governador Tarcísio, desse governo, da gente poder estar fazendo o quê?
As pessoas podem falar, doutor, mas tem fila. Tem, mas as filas começam a andar. Esse era o compromisso que a gente tinha, fazer com que as filas andem para começar a dar uma previsibilidade para quem entra na fila, saber que vai ter o seu problema resolvido. Quando o senhor assumiu a Secretaria Estadual da Saúde em janeiro do ano passado, o senhor esperava encontrar o que viu e levou tanto tempo para colocar a casa em ordem? Olha, o desafio é muito grande, Renata. O desafio é muito grande. Nós estávamos conversando aqui antes, né, do enorme desafio que a gente tem pela frente. Mas tivemos, primeiro, muita colaboração do governador Tarcísio. Ontem mesmo saí do Palácio, tarde da noite, conversando o quê? Saúde com o governador. Nós temos tido aí, por parte do governador, todo o apoio para poder colocar a saúde para funcionar. Eu posso garantir para você que está em casa nos assistindo que a saúde começa a andar no estado de São Paulo. As filas começam a travar. Quando a gente pega o número de pessoas em fila, tem que ter reduzido drasticamente a velocidade. Nós estamos entrando numa média, vamos falar de cirurgia, nós estamos entrando numa média que é a velocidade que eu pretendo dar de quase 100 mil cirurgias eletivas por mês. Então, quando você pega uma fila, eu falo, tem 200 mil pessoas na fila. Eu estou falando 2 meses. Então, qual que é a ideia? É ativar cada vez mais. E agora, nós estamos numa outra linha, agora de qualificar o atendimento. O que é qualificar o atendimento? É justamente com a regionalização. Não adianta, na região, qualquer região do estado, né, eu estar oferecendo cirurgia urológica, se o meu problema é cirurgia cardíaca, ou eu estar oferecendo cirurgia cardíaca, se o meu problema é cirurgia gastrointestinal. Então nós estamos começando a qualificar a oferta. Agora, a partir desse mês de setembro, nós vamos ampliar com dinheiro do Tesouro do Estado, conversa recente com o nosso governador Tarcísio, nós vamos ampliar em 20% a oferta de serviço no Sistema Único de Saúde. De que maneira? Qualificada. Nós temos agora o mapeamento de todas as regiões do estado de São Paulo e por região nós sabemos quais são as maiores necessidades e a ideia, de acordo com a necessidade da região, a gente poder fazer uma ampliação qualificada para cada vez mais a gente ter velocidade nas nossas filas. E muito disso também tem, em função desses investimentos que vocês vão fazer a partir de agora, a questão do IGM, que é um incentivo de gestão municipal, onde o prefeito não vai só ganhar o dinheiro, ele vai ter que, inclusive, demonstrar isso para vocês e provar que ele está fazendo pela população, indicando, e através de indicadores, é isso? Olha, é isso, Renata. Muito bom fazer entrevista com a Renata, que ela, vou estar levando ela para a secretaria para me ajudar. O que era importante? Nós estamos fazendo a parte da atenção à saúde, focando o quê? Atenção hospitalar, falando de cirurgia, de atendimento hospitalar. Mas é muito importante a gente ver a parte ambulatorial, até porque o paciente ele não entra pelo hospital, ele entra no sistema público pela atenção básica de saúde, ou deveria ser pela atenção básica. Nós temos uma distorção aqui, o paciente está entrando pela UPA, depois nós podemos até falar um pouco sobre isso. Mas na atenção básica, qual que é a preocupação nossa? Nós estamos falando aí da resolutividade baixa. Está melhorando a atenção básica do estado de São Paulo. O governador Tarcísio nos chama e fala, olha, nós vamos investir mais na atenção básica. É responsabilidade do estado? Não, responsabilidade do município. A atenção básica é feita pelo município. O município conversa com o estado nessa questão de números de saúde? Exatamente, exatamente isso que nós estamos começando a modificar as estruturas anteriores. Então, eu vou dar um dado que nós estamos falando do IGM, né? O estado de São Paulo, numa parceria com os municípios, ele investia R$ 4,00 por habitante ano por município. Então, o município tem 50 mil habitantes, multiplica por R$ 4,00. Quando nós chegamos, o governador Tarcísio assume, tinha uma pressão muito grande dos municípios que pediam para a gente um aumento de 50%. Em vez de investir R$ 4,00, o pleito que vinha do COGEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, era de um aumento de 50%. Depois nós discutimos com o governador Tarcísio, o governador Tarcísio falou, nós temos que resolver o problema, não adianta ficar dando recurso, mas nós temos que ter certeza também que nós vamos estar ampliando o recurso, mas nós vamos ter melhoria. A contrapartida. E é exatamente essa a proposta, né? Depois de algumas reuniões com o governador Tarcísio, nós apresentamos para o município que chocaram os municípios. Eles pediam R$ 6,00 por habitante, nós fizemos uma oferta de 15 a 40. Né? Eles ficaram chocados, porque normalmente pede e você negocia. Não, pediram 6, nós fomos de 15 a 40. E, primeira coisa, como que vai ser
quem ganha 15, quem ganha 40 e como é que é esse intermediário. Extremamente transparente. Né? Um dos maiores pejos, o que é? IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. As regiões que têm maior dificuldade, menor IDH, têm que ter a obrigação e a responsabilidade, a sensibilidade do Estado de estar investindo mais naquela região, pelo que você me conversou agora no início. Como é que nós vamos fazer? O Estado de São Paulo tem que diminuir essas desigualdades. Então tem que ser feito o quê? Com política social. Cobrir vacinação. Aí nós fomos, bom, então isso está acoplado o valor? Está acoplado. Aí nós fomos discutir com os municípios. Olha, Desculpa, cobrir não. Cobrar a vacinação. Sim, cobrar sim. a vacinação. Aí nós fomos para uma outra discussão com os municípios. Olha, vamos pagar R$ 40, vamos. Só que nós vamos colocar 10 métricas que o município vai ter que atingir. De acordo com que ele atinge uma métrica, ele tem um plus. Atingir outra métrica, outro plus. Atingir outra métrica, outro plus. Aqueles R$ 4 nós deixamos como base, não vamos tirar de ninguém. Agora, daqui para você sair de 4 para chegar até lá, você vai recebendo de acordo. Então, uma coisa que você falou meta do governador Tarcísio levar aqui para o estado de São Paulo cobertura vacinal acima de 90%. Para o senhor que é um profissional com acho que quase mais de 30 anos de formado, assusta esse revertério que nós tivemos nessa questão da antivacinação? Olha, assusta e eu também tendo a entender. Né? Por exemplo, a minha geração, né, que já é uma geração lá de trás, infelizmente, né, na época era a época do primário, ginásio, científico, nas minhas escolas de primário, né, toda escola, né, toda a escola não minto, toda a classe de aula, nós tínhamos um colega que na época a gente chamava de paralisia infantil, Sim. que era sequelado de paralisia infantil. Eu lembro, primeiro ano, segundo ano, sempre tinha um colega nosso que tinha uma sequela de paralisia infantil. Me marcou muito, é uma coisa que eu sempre falo, me marcou muito, que eu lembro quando a gente ia para o recreio, jogar bola, correr, a gente via ali 8, 10 crianças que eram todos sequelados, que hoje nós chamamos de sequela de poliomielite, naquela época paralisia infantil, eles ficavam num cantinho olhando a gente. Era algo assim constrangedor. Então, quando chegou vacina, não precisou de falar para ninguém, vem vacinar. Você corria para ir para a fila para ser vacinado, porque você estava vendo ali o que acontecia com as pessoas que tinham. O que acontece? Hoje, né, para quem está nos assistindo, população mais jovem, eu lembro que a minha filha me perguntou isso quando nasceu meu neto. Papai, precisa vacinar? Eu falei, claro, filha. Ah, mas eu não estou vendo ninguém com poliomielite, com paralisia, eu não vejo mais ninguém. É verdade, o Brasil erradicou, é verdade. Nós não temos casos no Brasil há mais de 10 anos. Só que nós temos diversos países no mundo que poliomielite é endêmico. E se uma pessoa dessa, contaminada de algum país desse, né, hoje, no mundo que é locomoção muito fácil, adentra território nacional, é contaminada com cobertura vacinal, quando nós assumimos o governo do estado, estava ainda da ordem de 72%, 73% de cobertura de pólio, estamos chegando a já 88%, 87% e queremos mais de 90%. Na realidade, eu sou até... gosto sempre de pensar bem alto. Eu quero chegar a 95%. O estado de São Paulo já teve 95% de cobertura vacinal e era exemplo de cobertura no mundo. No mundo. Então, qual que é a ideia? É incentivar. Olha, prefeito, o senhor vai receber, mas quais são as ações que o senhor está fazendo para melhorar a cobertura vacinal? Não adianta fazer cobertura só, não adianta não, já está correto. Fazendo atenção básica de saúde, que vai chegar no postinho vacinar. Nós queremos que ele vá para a escola também, que ele seja proativo, para a gente, cada vez, de uma maneira rápida, estar aumentando essa cobertura. Quer ver um outro dado importante? É um absurdo. O estado mais rico da federação, Renato, nós estamos perdendo mulheres com câncer de colo de útero. Totalmente evitável. Totalmente evitável. O que é? Normalmente, né, essa mulher se contamina numa relação sexual com um vírus chamado HPV, que no primeiro momento faz uma ferida no colo de útero, que uma cauterização simples resolve. Isso daí, durante 2, 3 anos, se fizer o diagnóstico, resolve. Se você não faz e vai postergando, depois de 10, 12 anos, praticamente tem muito pouco para se fazer. Então, o que nós queremos? É acabar com o câncer de colo de útero. O que nós estamos falando para o prefeito? Queremos que faça um exame da ordem de Sentado, chamado Papa Nicolau. Fez o exame, detectou, trata, resolve o problema. E ainda nós vamos pegar a população mais jovem vacinando contra HPV. Resolvemos o problema. Quer ver outro dado interessante?
Olha, isso tudo isso vai ser mudança de indicadores. Você quer ver outro dado interessante? Pré-natal, 7 consultas. Exato. Você já falou. Nós estamos já aumentando. Nós pegamos pós-pandemia, mortalidade materna e infantil aumentando aqui no estado de São Paulo. Na verdade, no Brasil inteiro. O estado de São Paulo não é diferente. É muito disso daí, por quê? É pré-natal. Falta de pré-natal. Nós não conseguimos identificar a gravidez de alto risco. E acaba perdendo mulheres. O estado mais rico do país. Então, imagine que a gente também pode dar um salto. Então, são várias atitudes que nós estamos pleiteando junto para as pessoas receberem. Nós temos certeza que até o final da gestão do governador Tarcísio, esses indicadores vão mudar. E são mudanças de indicadores que modificam a saúde da população. Secretário, agora a gente já está se aproximando do final, tem alguns assuntos ainda. Em relação à questão do servidor público do IANSP, inclusive aqui na Casa Analesp, já tivemos a CPI, muita gente reclamando, os próprios médicos, as filas lá são muito grandes, às vezes leva-se em fila de espera 2 anos para uma cirurgia eletiva. O que o senhor tem a dizer? O que a secretária, qual a ingerência da Secretaria Estadual da Saúde em relação ao Hospital do Servidor Público? Olha, o que é importante, que o IANSP, ele não está na Secretaria de Saúde. O IANSP está na Secretaria de Gestão. Né? E aí, por uma questão ética, eu não gostaria de entrar pautando discussões que não estão na Secretaria de Estado. Mas sei que o secretário Caio está tentando fazer todas as modificações factíveis para estar melhorando a qualidade do atendimento. Mas acredito que ele é a pessoa mais preparada para estar falando de um tema importante da sua pasta. Quando o senhor falou da saúde digital, tem a questão da aproximação também com a população. O Poupa Tempo da Saúde, que foi lançado agora no mês de agosto. Essa é uma outra ferramenta que nós começamos a usar até agora. Né? Você puxou muito bem esse assunto, que é justamente uma parceria com o Caio, com o secretário de gestão, que tem o Poupa Tempo aí também. Aqui mesmo na Alesp nós temos uma unidade do Poupa Tempo e que ajuda muito a população. E o que nós estamos pleiteando? O Poupa Tempo, eu acredito que é algo que consolidou aqui no estado de São Paulo. Nós estamos vendo aí o Poupa Tempo digital. Você vai lá pelo seu celular, você tem condições de acessar, até agora a parte de Detran, uma série de coisas colocadas no Poupa Tempo. Nós começamos a inserir a saúde também aqui no Poupa Tempo. Você vai poder, pelo seu celular mesmo, entrar dentro do Poupa Tempo, você seleciona a saúde. Quando você seleciona a saúde, vai abrir 3 possibilidades. Uma, mulheres do peito, outra, filho que ama, leva seu pai ao AME, e a outra sobre o problema de inserção das pessoas no mundo das drogas. Mas vamos pegar primeiro mulheres do peito. O que nós estamos fazendo no primeiro momento? Que daí vai ampliar. No primeiro momento, nós estamos dando a informação para quem entra, da onde está indo as nossas carretas de mamografia. Até para a mulher falar, opa, tem alguma aqui perto e poder ir lá fazer o seu exame. Mas vamos imaginar que ela não tenha a carreta de mamografia por perto. Ela vai poder acionar por ali, vai ver um 0800, vai ligar, vai entrar no nosso sistema Ciresp e esse sistema vai localizar onde ela está e marcar um exame preventivo para ela, para câncer de mama. Né? E o que é? Nós queremos incentivar que as mulheres façam diagnóstico precoce. Para nós, médicos, que trabalhamos na área de oncologia, modifica muito o prognóstico das pessoas quando você tem um diagnóstico precoce. Portanto, esse é a nossa meta. E filho que ama, leva seu pai ao AME, é uma outra ação nossa. Nós selecionamos 26, inicialmente 26 AMEs, Renata. 26 AMEs vão estar abertos de sábado. Então você vai entrar nesse projeto, você vai ver o AME mais perto de você, que vai levar seu pai, seu avô. Vai levar seu pai, seu avô, para estar fazendo que o homem não vai ao médico de jeito nenhum. É verdade, é verdade. Infelizmente, sou obrigado a concordar com a Renata. Foge, Renata, é verdade. E é justamente pedindo aí para poder sensibilizar as pessoas, principalmente quando a gente faz a discussão de câncer de próstata, que tem aumentado muito o número, e principalmente nós estamos começando a pegar muito tardiamente. Então a ideia é poder fazer esse diagnóstico precoce para poder modificar aí o prognóstico desses pacientes. Secretário, o que preocupa mais nesse momento? A varíola dos macacos, a mpox, o oropox ou a dengue? Olha, os 3 problemas, agora eu acredito que eles estão mais sob controle. Né?
Mpox, né, que antigamente chamava varíola dos macacos. Como é que nós estamos com o Mpox? O Mpox, o Estado de São Paulo está extremamente atento, até para dar tranquilidade para você que está nos assistindo. Nós estamos muito atentos, fazendo monitoramento, acompanhamento dos casos, para fazer todas as medidas necessárias para que nós não tenhamos essa doença alastrada aqui no nosso território. O Ministério da Saúde também fazendo a sua lição de casa, orientando para que a gente faça isso. Criamos aqui no Estado de São Paulo um plano de contingência, né, emergencial, né, com capacitação de profissionais da saúde da atenção básica, das urgências e emergência. Já selecionamos um hospital que vai ficar responsável, se necessário for alguma internação, já está com todo o aparato montado, que é o Hospital Emílio Ribas, para poder estar recebendo essas pessoas. Até a presente data, nós tínhamos 315 casos no estado de São Paulo. Nessas últimas 2 semanas, temos mais 29, 344. Né? E número que esse que nós temos tentado fazer aí. Todo o estudo epidemiológico para que a gente não tenha isso daí proliferado no estado de São Paulo. Estamos negociando também com o Ministério da Saúde vacina. Na realidade, nós não temos vacina no Brasil. O Ministério de São Paulo deve estar fazendo, o Ministério da Saúde, que é o responsável pela compra de vacinas, deve estar fazendo isso. E já entramos com um pedido para o Ministério da Saúde para saber qual o número que viria para São Paulo e quando. Público-alvo? O público-alvo nós estamos deixando para poder selecionar esse público-alvo de acordo com o número de doses que a gente venha receber. De acordo com o número de doses, nós vamos montar a estratégia, principalmente para os grupos que vão oferecer principalmente maiores riscos. Nós começamos o podcast falando dos cursos de medicina. O Estado de São Paulo tem como brecar a abertura de novos cursos? Ou exigir uma maior qualidade? Olha, a abertura... Ou termos uma OAB como um CRM, né, como se falava antigamente? A abertura de curso de medicina, essa concessão que é dada, é feita pelo Ministério da Educação. Portanto, vem a nível federal para o Estado. Existem alguns projetos transitando na Câmara dos Deputados, justamente, primeiro, tentando ter critérios mais rígidos. Não só para abertura, como também para manter o funcionamento desses cursos. E também uma discussão feita hoje na Câmara Federal sobre a qualificação do profissional, exigindo, alguns parlamentares pensam dessa forma, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira também, nesse momento, defendendo que os profissionais que se formam semelhante aos advogados tenham que fazer uma prova de qualificação para poder estar fazendo o exercício profissional. Estamos na Casa do Povo, na maior Assembleia, no maior parlamento da América Latina. Recentemente foi aprovado aqui na Alesp o projeto que entrega sensores de diabetes a portadores de diabetes tipo 1, que é um ganho enorme na saúde. Hoje em dia esse sensor é muito caro, para se ter uma ideia, um custo mensal seria de R$500 a R$600 per capita. O senhor acha que o governador sanciona essa lei, a Caixa para isso? Olha, o que é importante, nós estamos fazendo essa discussão dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Primeiro, sempre tentar melhorar a oferta e a qualidade de serviço público à nossa população. E aí estamos fazendo, obviamente, se você abrir para toda a comunidade, talvez isso daí, no primeiro momento, seja inviável. Mas nós estamos com profissionais de saúde qualificados, endocrinologistas, grupos de metabolismo, fazendo uma discussão para poder ver se nós selecionamos, num primeiro momento, pela gravidade, pela necessidade, populações específicas, para que a gente possa começar a introduzir isso, independente de lei, mas que a gente possa começar a dar uma resposta adequada para essas populações e que isso venha impactar na melhoria da assistência. Porque o que nós vemos também, diversos trabalhos mostrando que, dependendo da forma com que isso se utiliza, nem sempre você consegue uma melhoria. Então a ideia novamente, fica igualzinho o IgM. Vamos gastar mais? Vamos gastar mais. Mas nós temos que ter a garantia que, a partir do momento que a gente faça esse investimento, a gente possa dar um salto de qualidade. Secretário, para encerrar esse podcast, como é que o doutor Eleusis aproveita as horas de lazer? Nós estávamos conversando isso ontem, eu vou contar um segredo para vocês. Primeiro que o trabalho tem sido muito grande, a gente tem trabalhado uma média de 18, 19 horas dia. Haja saúde. Então,
Você veja que a gente está meio sobrecarregado. E quando tem alguma hora vaga, vou contar que a melhor coisa que tem no mundo é ser avô. E eu já sou avô. Então, nas horas vagas, eu quero é brincar com meus netos, ter a oportunidade de conviver um pouco A com idade e eles. os nomes. Olha, são 5 netos, Ai, que que delícia. vão aí de 7 anos até meses. Aí, a mais novinha, que é a Beatriz, Beatriz está com 40 dias. Beatriz está com 40 dias. E o avô O mais bravo. velho é o Heitor. E o avô, obviamente, se delicia Os com os olhos netos. brilham. Quem tem que educar são os filhos. A gente pode dizer educar e só brincar com eles. Mas para quem não teve ainda essa oportunidade de ser avô, posso garantir para vocês que é, olha, a melhor coisa que existe. Secretário Eleusis Paiva, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast da Alesp. Obrigado, eu que agradeço a você que está em casa nos assistindo aí. Espero que com essa entrevista a gente possa ter contribuído um pouco para as pessoas verem aí quais são as ações que o governador Tarcísio tem feito na área de saúde aqui no estado de São Paulo. Certamente, falamos dos problemas, mas também de soluções. Soluções. É isso aí, Renata. Obrigado Muito mesmo. obrigada. O podcast da Alesp hoje fica por aqui. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Eleusis Paiva, secretário estadual da Saúde. Até mais.